Marco está com pressa de acabar o trabalho e não inspeciona seu equipamento. Quando está se reposicionando, ele escorrega e cai. Seu talabarte danificado não o segura e isso lhe custa a vida. João prende-se de forma errada na viga aí. Ele acha que será suficiente para segurá-lo se ele escorregar um pouco. Ele não vai cair de qualquer forma, certo? Este acaba sendo um grande erro e o João paga muito caro por isso. Daniel está trabalhando sem nenhum guarda-corpo ou proteção contra a queda. Esta é uma receita para o desastre. Daniel jamais verá sua filha crescer. Paulo estava trabalhando em uma plataforma no alto quando escorregou. Sorte dele que o guarda-corpo evitou que ele caísse até o chão e se machucasse ou morresse. E você? Será que você teria a mesma sorte deste trabalhador se você caísse no trabalho? Trabalhar com os pés no chão já é difícil, mas trabalhar nas alturas acrescenta perigo à dificuldade. Todos os dias, trabalhadores se ferem por caírem de locais altos. Portanto, há normas que o seu empregador segue para que você trabalhe com segurança. Independente de onde você trabalha, se for a 1 metro do chão para a indústria em geral, ou quase 2 metros do chão em construções, uma pessoa competente indicada pelo empregador identificará os riscos de queda que você pode enfrentar. Depois disso, sistemas seguros de proteção contra a queda são selecionados e um treinamento ensinará a usá-los corretamente. Você aprenderá a reconhecer práticas inseguras e saber quais tarefas aumentam o seu risco de cair. Lembre-se, a prevenção é sua melhor defesa. É por isso que cobrimos os sistemas de proteção contra a queda desde guarda-corpos a cinturão de segurança tipo paraquedista. Nós veremos como usar e cuidar do seu equipamento. Finalmente, cobriremos a parte de resgate no caso de queda. O que acontece quando o seu sistema de proteção contra a queda impede que você bata no chão, mas você continua suspenso no ar. Fique atrás dos guarda-corpos. Este trabalhador precisava de um par de luvas e fez a bobagem de passar por cima do guarda-corpo. Esta ação teve consequências mortais. Inspecione a sua área de trabalho antes de começar. É provável que você encontre corrimões devidamente instalados nas escadas e guarda-corpos em todas as partes abertas ou beiradas no seu local de trabalho. Os corrimões estão ali para sua proteção. Sempre coloque uma mão sobre ele para evitar escorregar. Se você não vir corrimões ou guarda-corpos adequados, comunique o fato à pessoa competente antes de entrar no local de trabalho. O guarda-corpo padrão deve ter 1,20 m entre o piso acabado e a parte superior do peitoril e rodapé com altura de 20 centímetros. A altura do guarda-corpo pode variar dependendo da instalação. Um travessão intermediário é instalado a 70 centímetros do piso, a menos que haja uma parede de pelo menos 1 metro de altura. A abertura máxima entre os travessões não pode ser maior do que meio metro. Se houver o risco de material cair, deve-se colocar telas ou redes ao longo de todo o guarda-corpo. Já que o seu empregador quer que você coloque sua mão no corrimão, este deve ser liso o suficiente para que não lhe corte ou prenda sua roupa. Se o perímetro estiver marcado por um arame, você verá bandeiras a cada 15 centímetros para lembrá-lo do risco de queda. Lembre-se, esse sistema com bandeiras não tem a capacidade de prevenir uma queda. É apenas um alerta. O guarda-corpo está lá com a esperança de evitar uma queda por sobre a beirada. Dizemos com a esperança de, porque embora o guarda-corpo deva absorver 91 kg de força vertical ou horizontal, a força de uma queda mais o peso adicional das ferramentas podem fazer com que o guarda-corpo não o mantenha na superfície. A finalidade de um guarda-corpo é a prevenção de uma queda, não aposte sua vida nele. Quando não há guarda-corpo, você usa um sistema individual de proteção contra a queda para mantê-lo em segurança enquanto trabalha. Ele inclui uma ancoragem certificada, talabarte, cinturão de segurança tipo paraquedista e conectores tais como mosquetões e argolas. Antes de usá-lo, você será treinado a colocá-lo e ajustar as tiras para ficar seguro.
Primeiro, inspecione-o para ver se há tiras danificadas, fibras partidas, cortes, argolas distorcidas ou descoloridas, rachaduras, cantos afiados ou ásperos nas partes metálicas, desgaste incomum onde a fivela prende, as condições da lingueta e ilhós, bem como se a fivela está funcionando adequadamente. Se for seguro usá-lo, segure o cinturão de segurança tipo paraquedista pela argola de dorsal e sacuda as tiras para endireitá-las. Solte as tiras e coloque-as sobre os ombros de modo que a argola D fique localizada no meio das costas, entre as omoplatas. Coloque as tiras das pernas entre suas pernas e conecte-as ao lado oposto. A tira da cintura deve ficar firme, mas não apertar. Prenda a tira peitoral e posicione-a no meio do seu peito. Verifique o cinturão para ver se está ajustado, mas se permite o movimento total. Sempre peça que um colega faça uma última verificação para ter certeza de que o equipamento está no lugar certo e não está torcido ou colocado de forma incorreta. O sistema só funciona se você souber como todos os componentes trabalham juntos para impedir uma queda. Uma ancoragem certificada é um ponto seguro para prender o seu talabarte ou cabo-guia. Ela deve ser capaz de suportar quase 2.300 quilos ou 2 vezes a força de impacto de um trabalhador caindo 2 metros em queda livre. Uma ancoragem certificada deve ser determinada por uma pessoa qualificada, portanto, verifique isto com a pessoa competente. Tente visualizar a ancoragem segurando um caminhão de tamanho médio e tenha em mente os componentes estruturais próximos, máquinas ou sistemas sendo suportados por ela. A sua ancoragem certificada é usada somente para suportar um sistema de proteção contra a queda e não para suportar ou suspender plataformas. Se a ancoragem não for projetada para aceitar um talabarte ou cabo-guia, você precisará usar um conector de ancoragem. Este dispositivo tem a finalidade de prender de forma segura, como, por exemplo, temos a tira de conexão, a argola D, ou conector de vigas e roldanas. Ancoragens inseguras incluem conectar-se a guarda-corpos, guindastes, condutos elétricos, ganchos ou a qualquer outra coisa que já esteja segurando você, como a maioria dos andaimes. Onde quer que você faça a ancoragem, o local deve ser compatível com seu talabarte e cabo-guia e apropriado para o seu trabalho. Tente sempre fazer a ancoragem em um ponto diretamente acima da sua cabeça para reduzir o risco de queda em balanço, e a sua ancoragem deve ser autossuficiente para impedir que você atinja a superfície abaixo se você cair. Tenha em mente os equipamentos, paredes ou itens em que você pode cair ou bater durante uma queda. Seu talabarte é uma linha flexível especialmente projetada contendo um mosquetão em cada extremidade. Um mosquetão conecta-se ao seu cinturão de segurança e o outro conecta-se à sua ancoragem ou ao cabo retrátil. Talabartes vêm em vários modelos e têm várias aplicações. Um talabarte com absorvedor de energia estende-se 1 metro para absorver a força de frenagem no caso de uma queda. Devido ao comprimento extra, acrescente esse comprimento extra do talabarte totalmente estendido à distância da argola D até seu pé antes de depender desse tipo de sistema de proteção contra a queda. Há vários tipos de talabarte. Você usará o mais apropriado ao seu local de trabalho. Um talabarte com trava-queda retrátil tem um cabo ou fita enrolada em um tambor que desenrola e retrai à medida que você se move. Se você cair, o cabo ou fita trava imediatamente. Embora um talabarte com trava-queda retrátil lhe dê mais liberdade para se mover do que um talabarte com absorvedor de energia, tente sempre trabalhar abaixo do seu ponto de ancoragem para evitar os efeitos da queda em balanço e de ferimentos graves ou até a morte. Assim como talabartes, há vários tipos de cabo-guia a escolher. Seu cabo-guia é o cabo ou corda conectando um mosquetão ao seu talabarte com trava-queda autorretrátil ou com absorvedor de energia. Um cabo-guia vertical com trava-queda permite que você se mova para cima e trava automaticamente se você cair. O trava-queda deve ser compatível com o cabo-guia vertical e instalado corretamente. Mantenha o trava-queda o mais alto possível no cabo-guia e o talabarte entre o trava-queda e o cinturão de segurança tipo paraquedista o mais curto possível. Quando o cabo-guia é horizontal, ele permite que você se mova mais livremente porque ele estica entre 2 pontos de ancoragem horizontais. Contudo, se não for instalado adequadamente, pode falhar no ponto de ancoragem. Devido a esse perigo, um cabo-guia horizontal é projetado, instalado e usado somente sob a supervisão de uma pessoa qualificada.
Antes de você e um colega prenderem-se a um mesmo cabo-guia horizontal, verifique com a pessoa competente se o cabo foi projetado para o uso de mais de um trabalhador por vez. Seu cinturão de segurança tipo paraquedista é uma parte importante do seu sistema de proteção contra a queda. Eles devem ser ajustados para que sirvam adequadamente. As tiras devem ajustar-se confortavelmente e são projetadas para distribuir o impacto de uma queda pelas suas coxas e bacia. Alguns possuem acolchoamento nas costas para dar suporte e alguns têm componentes de posicionamento embutidos, tais como um lugar para sentar. Certifique-se de esvaziar os bolsos antes de colocar o cinturão, pois uma moeda, chave, parafuso ou argola pode cortar a sua coxa se você cair. Conectores unem todas as partes do seu equipamento de proteção contra a queda. Você usará um mosquetão com trava de segurança com o seu equipamento de proteção. Este mosquetão tem uma trava automática que não abrirá até que você a destrave. Porém, a trava pode romper-se se muito peso for colocado sobre ela. Portanto, mantenha a argola D, a ancoragem e outros dispositivos no mosquetão e não contra a trava. Alguns fabricantes recomendam prender na extremidade arredondada do mosquetão para evitar problemas com a trava. Esses fabricantes dizem que a capacidade da extremidade arredondada é equivalente à capacidade do mosquetão. Não se dá nós nos talabartes e cabos guias para aumentá-los ou diminuí-los. Os nós enfraquecem a sua conexão em 50%. Além disso, não amarre o talabarte ou cabo de segurança diretamente nas vigas porque a aresta da viga vai cortar o cabo ou o tecido. Mantenha o ponto de ancoragem o mais próximo possível acima da sua cabeça. Quando você se mover, mova o seu ponto de ancoragem, mas lembre-se de permanecer conectado 100% do tempo. Pense na possibilidade de queda em balanço quando você conectar o seu sistema e lembre-se de adicionar uma altura livre suficiente. Quando precisar trabalhar com as mãos livres, você pode usar um dispositivo de posicionamento seguramente. A queda livre de um dispositivo de posicionamento fica limitada a meio metro. Dispositivos de posicionamento não são equipamentos de proteção contra a queda. Você também precisa usar um sistema trava-queda quando trabalhar em locais elevados. Um dispositivo de posicionamento inclui ancoragem segura, conectores e suporte para o corpo. Você também pode usar um cinturão de segurança tipo paraquedista com argolas laterais ou uma única argola na frente. Seu equipamento de proteção individual contra a queda só funciona se você usá-lo adequadamente e cuidar dele. Certifique-se de que seu equipamento está em boas condições antes de colocá-lo ou usá-lo. Sempre inspecione totalmente os componentes do sistema de proteção contra a queda e dos dispositivos de posicionamento. Procure por cantos desgastados, fibras partidas, costuras soltas, cortes, partes queimadas ou danos causados por produtos químicos ao cinturão e fivelas. A argola D deve girar facilmente. Certifique-se de que os mosquetões não estejam quebrados ou corroídos. Eles devem abrir e fechar facilmente. Inspecione os cabos guia horizontais e verticais, os talabartes e o trava-queda autorretrátil antes de usá-los. O equipamento nunca deve ter cortes, rachaduras, descoloração, cantos desgastados e sinais de desgaste excessivo. Se o seu trabalho envolver soldagem, pintura ou condições ambientais, seu equipamento precisará ser substituído com mais frequência. Sempre tire de serviço o equipamento de proteção contra a queda se alguma parte estiver cortada ou gasta. Seu equipamento deve ser inspecionado por uma pessoa competente frequentemente e de forma regular, de acordo com as regulamentações e as exigências do fabricante. Se você marcar o seu equipamento com um código ou uma marcação numérica exclusiva, certifique-se de que a caneta seja aprovada pelo fabricante. O registro deve ser feito por uma pessoa designada para facilitar o controle dos registros de manutenção ou reparo dos equipamentos. Não tem problema lavar a corda sintética, o talabarte e o cinturão de segurança com sabão aprovado pelo fabricante. Mas certifique-se de deixá-lo secar ao ar, à temperatura ambiente. Não molhe o dispositivo absorvedor de energia. Nunca use solventes de limpeza porque eles podem danificar as fibras e não lubrifique as partes móveis, a menos que o fabricante exija. Lubrificantes podem atrair sujeira e causar o mau funcionamento do equipamento. Quando você estiver limpando seu equipamento, não remova informações e etiquetas. Certifique-se de que ainda estejam legíveis após você terminar. Por último, guarde o seu equipamento em um local limpo e seco. Nunca abandone em um local onde pode ser exposto ao tempo. Podem passar por cima dele ou algo parecido. E nunca armazene seu equipamento diretamente sob a luz solar.
Bom, você usa os equipamentos certos e cai. O que acontece quando você balança a 6 metros de altura? É obrigatório que um resgate imediato seja feito. Portanto, seu empregador deve ter um plano escrito de resgate para trazê-lo de volta para a terra em segurança. Antes de iniciar qualquer trabalho em um lugar elevado, uma pessoa competente faz um pré-planejamento para o pior cenário possível. Após um risco de queda ser identificado, a pessoa competente verifica se os riscos podem ser eliminados ou controlados. Do contrário, lhe fornecerão o equipamento e o treinamento adequado para interromper a queda. Depois, o seu empregador adiciona passos para colocá-lo no nível mais baixo e fornecer cuidados médicos. O primeiro nível de resgate e o método preferido é o auto-resgate, o que significa que se você cair, você pode subir de volta ou descer até um local seguro sem ajuda. O segundo nível de resgate é aquele que precisa ser auxiliado por um colega. Qualquer resgate requer um plano de resgate documentado e treinamento especializado. Você pode precisar de uma escada de abrir, de uma escada de corda ou de arame ou equipamento de elevação. Este equipamento é muito útil, mas somente se estender-se alto o suficiente para alcançar um trabalhador que caiu. E o equipamento deve ser dedicado ao resgate em um local determinado para que você não fique pendurado esperando que alguém o traga até você. O terceiro nível de resgate é avançado. Isto significa que você não consegue se auto-resgatar e alguém autorizado para fazer o resgate não consegue abaixá-lo. Então, uma pessoa especializada em resgate, que foi notificada com antecedência, deve ser usada. É sempre importante que você, seus colegas e o seu supervisor conheçam o seu papel na cadeia de comando de resgate. Quando decisões relacionadas ao resgate devem ser tomadas, você precisa saber quem notifica a pessoa especializada em resgate. Lembre-se, a possibilidade de lesões aumenta quando você fica pendurado pelo seu cinturão de segurança. Portanto, não dá para ficar esperando que o esquadrão de resgate da cidade apareça. O esquadrão de resgate local pode não ser adequadamente treinado ou não ter o equipamento necessário para o resgate. Seu plano de resgate é crítico e deve ser pré-planejado e revisado antes de qualquer trabalho em altura ser iniciado. Deve haver pessoas autorizadas para fazer o resgate no local. Essa equipe avalia o resgate de um trabalhador que está pendurado e aplica o seu treinamento especializado. As pessoas autorizadas a fazer o resgate devem ser notificadas antes do trabalho começar e devem estar presentes durante o trabalho em altura ou serem capazes de responder em 2 ou 3 minutos. Ficar imóvel no alto é perigoso. Técnicas seguras e rápidas de resgate são vitais para toda a operação. Ainda há os primeiros socorros. A equipe treinada e especializada em resgate e atendimento médico tem acesso a um kit de primeiros socorros. Os suprimentos estão devidamente marcados e totalmente disponíveis. Certifique-se de que a pessoa responsável pelo resgate seja notificada e esteja presente, uma vez que alguns ferimentos podem ser substanciais ou requerer ajuda. Se possível, a pessoa que sofreu a queda deve andar um pouco para aumentar a circulação. Tiras para apoio podem ajudar a reduzir a tensão enquanto o resgate não chega. Antes de você começar a trabalhar no alto, dê uma olhada no seu plano de resgate para revisá-lo e verificar se a equipe de resgate está posicionada. O plano de resgate lista para quem deve se telefonar e os telefones para contato. Ele identifica os equipamentos de resgate como equipamento de elevação e escada. Ele identifica os equipamentos de proteção contra a queda e os pontos de ancoragem adequados. Verifique o que você necessita. Não seja como esse trabalhador que arriscou a sua segurança. Faça a conexão certa e prenda o equipamento de proteção. Um passo em falso e você pode cair sem ter nada que impeça sua queda. A sua segurança é o mais importante. Nós cobrimos a maioria dos tipos de proteção contra a queda que você encontrará em suas instalações, como usá-los e guardá-los e o que fazer antes de subir para assegurar um resgate seguro se você precisar. Os elementos que faltam são você e a atitude correta para manter você e seus colegas seguros. Ao considerar as quedas com seriedade e estar disposto a se preparar com o treinamento correto, prática e uma atitude vencedora, você pode trabalhar em lugares elevados com segurança.